Boa tarde, sétimo ano, tudo bem? Que bom saber que vocês estão bem. Então, hoje a nossa aula é sobre princípios e valores morais, tá? O nosso segundo trimestre veio com muitas aulas boas, né? Primeiramente, nós estudamos sobre os direitos humanos, né? Onde nós aprendemos que os direitos humanos ele foi elaborado pela ONU, Organização das Nações Unidas, que tem por objetivo promover e encorajar o respeito aos direitos de todos. Então, nós aprendemos coisas maravilhosas, né? Sabemos que foi depois da Segunda Guerra Mundial que foi promovida essa lei de direitos humanos, direito à educação, direito à moradia, direito à vida, coisas bem interessantes. Hoje, nós vamos fundamentar um pouco essas ideias através dos princípios éticos. Mas afinal, o que é ética, né? O que é ética? O que é moral? O que é consciência ética? Nós sabemos que a moral, como eu havia falado para vocês antes, ela é um conjunto de normas, de leis, né? Que fundamentam priorizam certas leis. E vai depender de um grupo, né, de uma sociedade, de uma cultura em cumprir aquele conjunto de normas. A ética, ela é individual. É aquela reflexão que vocês fazemos, né, sobre o que é certo, aquilo que é legal, aquilo que não é, aquilo que pode trazer um dano a mim, à sociedade e também ao próximo, né? Ao meu amigo, ao meu vizinho, ao meu irmão, ao meu colega de aula e assim por diante. Então, no momento que eu peso, né, essas ações, que eu faço essa reflexão, eu estou sendo ético, tá? Antes, né, de nós entendermos melhor que a ética está relacionada aos valores morais e os princípios que norteiam as nossas ações dentro de uma sociedade, eu vou fazer com vocês uma dinâmica. Eu trouxe aqui algo bem especial para vocês, tá? Então vai passar na turma e cada um de vocês irá abrir esta caixa, irá fazer uma reflexão. Não precisa falar, você vai ficar à vontade, você e esse objeto, ok? Vamos fazer essa dinâmica para dar sequência na nossa aula? Beleza, começando. Ok, né? Vocês já fizeram a dinâmica, eu observei que cada um fez uma expressão diferente, demonstrou uma característica, fez um gesto, alguém ficou sério, não falou nada e outros interagiram bastante. Gente, agora que todos viram, o que tinha mesmo dentro dessa caixa? Muito bem, o espelho, né? E esse espelho refletiu a nós mesmos, como nós somos, como vocês são. Imagine se tivesse nessa caixa um espelho e sem que você refletisse a sua imagem, você visse uma outra imagem, tá? Eu quero, com essa dinâmica, falar para vocês de um filósofo chamado Levinas. Levinas era um judeu que ele via a ética de uma forma bem interessante, uma relação entre eu e o outro, tá? Todos estão observando aqui esta relação? Isso Levinas vai chamar de alteridade, tá? Para não falar outridade, a questão do outro, foi criado esse termo bem bonito que mais tarde eu vou explicar para vocês melhor, tá? Essa temática que serão para as nossas próximas aulas, próximos anos, nós vamos desenvolver bastante. Mas só quero que vocês entendam hoje o seguinte: para Levinas, o humanismo ético é caracterizado pela relação do homem com o outro. É uma ética da responsabilidade em defesa do outro. Eu sou responsável, de certa forma, se o meu amigo, o meu colega, alguém da minha família, alguém que está perto de mim, está se relacionando comigo, tá? Venha se sentir mal por algo que eu vá fazer.
tá, gente? Agora eu lembrei do filósofo Confúcio, tá? Confúcio era um grande líder, filósofo do confucionismo, uma religião bem antiga. E um dia o seu discípulo, tá? O que é mesmo discípulo? Lembra do 6º ano que eu falei para vocês? Que Jesus, o mestre Jesus, ele tinha 12 discípulos que o acompanhava, né? Então, discípulo é aquela pessoa que está sempre perto do mestre. Um dia, o discípulo perguntou, mestre, teria uma palavra que pudesse servir como regra de conduta para toda a vida? Ele, como um bom filósofo, Confúcio, ele respondeu, sim. Mas ele responde com uma outra indagação. Ele disse assim, seria a reciprocidade? Eu olhando para esta imagem aqui, eu lembrei da resposta de Confúcio, a reciprocidade. Por quê? Porque, gente, a alteridade, o respeito pelo outro, nós devemos ter como uma regra de ouro, tá? E o que seria uma regra de ouro? Um mandamento, tá? Um mandamento. Algo que fosse obedecido e exercido por todos. Não obrigado, mas que você fosse ético, fizesse aquela reflexão, tá? E dissesse, está certo, está errado, está legal isso que eu estou fazendo, ou que o grupo está a fazer? Vejam só, este quadro, né, de um artista americano, ele mostra a diversidade cultural e religiosa, tá? De homens, crianças, mulheres, das mais diversas religiões existentes no mundo, vestidas de formas diferentes, cores, raças, vestimentas, tá? E existe uma frase em inglês, tá? Só que eu trouxe essa frase hoje em português para nós, para o melhor aprendizado, tá? Essa frase é assim, faça aos outros o que gostaria que fizesse com você. Então, o autor, ele pede respeito e tolerância. Então, este quadro, ele foi refeito, tá? Através de um mosaico muito bonito e está lá na central da ONU, tá? No palácio, onde todos podem ver e está com esta afirmação. Faça aos outros o que gostaria que fizesse com você. Ah, professora, então a regra de ouro, ela foi feita pela ONU? Não, a regra de ouro, ela é bem antiga, tá? Ela começou com as religiões mais antigas, que nós já conhecemos. Nós vimos algumas no 6º ano, no 1º trimestre, e agora nós estamos retomando, tá? Por exemplo, desde os Vedas, né? Como vocês já viram sobre os Vedas, né? Então, desde então, eles refletem esta ideia, né, da regra de ouro. Por exemplo, o judaísmo. Não faça a ninguém aquilo que não te agrada, né? A matriz indígena, ele se diz assim, ser caridoso com todos os seres, né? Então, tudo aquilo que tem vida, né? A natureza em si, tudo isso tem que ter um cuidado. Como que nós podemos amar, respeitar os nossos semelhantes, um humano igual a nós, se nós não respeitamos os animais, se nós não respeitamos o meio ambiente? Então, bem interessante essa regra de ouro da matriz indígena. Também a matriz africana, né, o povo Iorubá, né, da África Ocidental, perdão, ele fala o seguinte: quem pegar um bastão afiado para beliscar um passarinho, deveria antes experimentar a si mesmo, para sentir como dói. Tipo assim, não fazer ao ser vivo, não fazer à natureza, não fazer ao próximo aquilo que você não gosta que faça em você, que dói, que te deixa chateado. Por exemplo,
alguém que passa por o bullying, né? Alguém que passa por situações vexatórias, alguém que passa por situações que não é legal, então pensar na regra de ouro. Por último, temos o cristianismo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ok, pessoal? Então, para vocês verem que a regra de ouro, ela está presente nas religiões do mundo inteiro. E não é algo de agora, com os direitos humanos, quando se fala muito em empatia. Não, é algo bem antigo. Ok? Então, eu queria, antes de passar uma atividade para casa, porque nós vamos dar sequência na próxima aula, tá? Nós vamos fazer uma roda de conversa, vai ser algo mais prático, mas eu gostaria de mandar uma atividade para casa. Mas antes de vocês levarem para casa essa atividade, eu gostaria que vocês observassem essa filosofia de vida Ubuntu, tá? Na filosofia Ubuntu, todos têm consciência de que é afetado quando os seus semelhantes são diminuídos e oprimidos. Todos são afetados. E o seu lema, a sua frase primordial é: eu sou porque nós somos. Então, na atividade que você vai levar para casa, tá? Você vai pedir ajuda à mamãe, ao papai, a um colega. Se não tiver, tente pensar daquilo que a professora falou nesta aula, tá? E você vai fazer uma pequena reflexão. A partir de 4 linhas já está bom, porque nós vamos fazer uma roda de conversa na próxima aula e vocês vão trazer essas ideias maravilhosas que vocês vão trazer, ok? Na sua opinião, o ser humano necessita possuir princípios básicos que regulamentam a conduta e o modo de agir em uma sociedade? Vocês vão fazer essa reflexão. Até a próxima aula, pessoal. Um abraço.